casa. Pense bastante aí antes de fazer qualquer coisa precipitado, porque o inimigo está planejando uma morte aí para você, mas o Senhor já deu livramento hoje para você, tá bom? Aleluia. Amém. Permanece em espírito de oração e vigilância aí. Glória. Deus abençoe a irmã. Então posso vitória no nome de Jesus. Louvado seja Deus. Você está vendo aí, irmã Jéssica? Você tá vendo por... Pode falar, irmã. Eu estou me recompondo aqui, que me deu uma crise de choro, que eu senti verdadeiramente a presença do Senhor. Glória a Deus. Eu estou me controlando aqui, porque dá vontade de sair pulando igual o Ronaldo. Você viu, né? Pode, irmã. Deus abençoe, irmã Jonathan. Aleluia. Amém. Glória a É uma Deus. pena que a internet nossa caiu aqui, né? Não deu para pegar tudo o ministério mais forte aqui. Mas Deus sabe todas as coisas. O inimigo ele fica com a fúria muito grande, né? Contra o agir de Deus. E Satanás ele trabalha dessa forma aí. Não é isso? Satanás trabalha dessa forma. Eu quero dizer para a irmã, não desiste. Deixa quem quiser falar aí. Ah, essa irmã está ligando demais, essa irmã está se... Liga. É você que quer receber sua vitória. Sua bênção para você, liga. Para Deus receber sua vitória em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém. Tá? Não liga o que o povo vai dizer, que o povo vai falar. Tá certo? Que Deus abençoe a tua vida. Que você venha ter um Natal abençoado. Você e o Moisés aí, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Louvado seja. Nós iremos agora ouvir a palavra de Deus, Luiz Aguinaldo, nosso presbítero Ronaldo, ali de Castelã. Glória a Deus, aleluia. Presbítero Ronaldo. Valparaíso. Isso aqui nessa tarde. Acabamos de falar com a nossa irmã Jéssica, de Itapira. Que Deus abençoe a sua vida, irmã Jéssica. Aleluia. Amém? A paz do Senhor Jesus para a irmã. Fique com Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Nosso irmão presbítero Ronaldo, nosso preletor dessa tarde, né? Chegou aqui com a palavra de Deus para o meu, para o seu coração nessa tarde. E ele congrega no Ministério da Assembleia, né? De Deus, ministério, né? Lá de Campo da Serra. Que Deus abençoe a sua vida nessa tarde. Você convide mais um para escutar, assistir agora essa live aí, essa palavra. Nosso irmão presbítero Ronaldo está com a oportunidade, fica à vontade, pode estar deixando Deus te usar na palavra, em nome de Jesus, amém? Amém. Aleluia. Boa tarde para todos, na paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero desde antemão ler aqui a palavra do Senhor, que encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 8, para a nossa meditação, que traz sobre o tema Jesus cura um homem dominado por demônios, em que esse fato sucedeu, aconteceu e ficou marcado em toda a historicidade humana. Todos os que leem essa palavra, esse episódio foi um fato real, em que Jesus efetuou essa cura, essa transformação, e mesmo ele ter feito tudo isso, não foi bem quisto naquela sociedade, porque ele veio fazer algo imprescindível, algo diferenciado, que causou uma grande repercussão entre aquelas pessoas que habitavam naquela localidade. Lucas, capítulo de número 8, versículo 26 a seguir, que diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, ao lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Este homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas, não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que é que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigues. Ele disse isso porque Jesus o havia mandado o espírito mau sair daquele homem. Esse espírito o havia agarrado. Muitas vezes as pessoas chegaram até amarrar os pés e as mãos do homem com corrente de ferro,
para que elas quebrassem, mas o demônio o levava para o deserto. Quando Jesus perguntou a ele, como você se chama? O demônio disse, meu nome é Legião. Respondeu ele, porque somos muitos demônios. E aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus que não os mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo no morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos, e ele o deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram de morro abaixo para dentro do lago e afogaram-se. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que acontecia, fugiram e espalharam a notícia na cidade e os seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem de quem havia saído os demônios e ficaram assustados porque eles estavam sentados aos pés de Jesus, vestido no seu perfeito juízo. Os que haviam visto isto contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo e pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios haviam saído implorou a Jesus, dizendo, me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo, volta para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi pela cidade contando o que Jesus havia feito por ele. Nesse fato verídico e real aqui, em que a palavra do Senhor narra, Lucas escreve isso, deixou para nossa notoriedade esse fato em que ocorreu quando o Messias, o esperado de todas as nações, viriam para fazer essa obra magnífica para o Senhor Jeová. Então, no capítulo 8, versículo 1, fala que Jesus, a princípio, ele saiu daquela localidade para fazer uma obra para Deus. E de repentemente, a boa fama que Cristo tinha, porque ele levava boa notícia do reino de Deus. Sempre quando alguém leva boa notícia do reino de Deus, algo não fica bom para ele. Alguém luta para abafar, para aniquilar, para intimidar, para barbarizar. Porque não é bom para a oposição de Deus alguém andar a noticiar sobre a bondade de Deus. Quando alguém está no pecado, na prática pecaminosa, preso nos elos do pecado, ninguém se incomoda, ninguém se preocupa em intervir contra alguém que está no pecado. Mas quando alguém se desprende do pecado, quando alguém começa a anunciar o ano aceitável do Senhor, começa a contar coisas boas dos céus, logo vem uma grande repercussão. E no versículo 1 do capítulo 8 de Lucas mostra que muitas mulheres acompanhavam Jesus, seguiam ele, fazendo uma obra muito grande para com o Senhor. Elas levavam seus recursos, suas finanças e ajudavam, beneficiavam ali, pagando, financiando para que facilitasse o trabalho de Jesus. Então é natural quando algum pastor, algum dirigente congregacional recebe aquela ajuda, aquela oferta, a coleta de dízimo, oferta avulsa, oferta alçada, é natural, isso é bíblico para trabalhar a obra de Deus. Então, essas mulheres saíram para cooperar com ele e a fama de Cristo foi só aumentando, E, de repentemente, ele começa a pregar, no capítulo 8, sobre a parábola do semeador, pregou a parábola, depois ele explicou acerca da parábola, e ele insiste ainda a falar sobre a luz do mundo, apregou, esclareceu acerca da luz do mundo, e logo no versículo 19 fala que a mãe e os irmãos de Cristo vêm ter com ele, ainda tentam a interrupção na obra dele, e os discípulos falam, mestre, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar-te. E ele diz, quem é minha mãe e meus irmãos? Aí olhou para a multidão que estava ouvindo as palavras dele e falou, eis aqui, minha mãe e meus irmãos, são aqueles que ouvem as palavras de Deus e as executam. Então, ele não deixou aquele interromper a obra que ele prestava a Deus. E logo em seguida,
vemos que no versículo de número 22, fala que ele entra em um barco com os discípulos e disse, vamos para o outro lado do barco. Embora às vezes estamos acomodados de um lado do barco, né? E aquele local que nós estamos, Deus quer tirar nós do comodismo, quer tirar-nos da zona de conforto, porque o homem que é guiado pelo Espírito vai onde ele não quer. Ele não vai aonde que ele quer ir para ser agradado por alguém, não. Quem leva é o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus o leva, o conduz para o outro lado do lago. E ele sobe no barco e diga para o discípulo, vamos para o outro lado do barco. E eles foram, né? E quando eles vão indo, navegando sobre aquele lago, um vento forte assopra, é natural, quando nós estamos em direção a uma missão, um vento contrário vem sobre nós. É natural quando oposições, controvérsias vêm contra a nossa vida. E isso é um método importante de entender que quando alguém se levanta contra alguém que é ungido, separado, consagrado, eleito de Deus, é motivo de muito gozo, de muita alegria, porque há muitas ações de Deus investida contra aquela pessoa que é levantada uma fúria contra a alma daquele ungido pelo Senhor. Então, Cristo, ele deita ali na polpa do barco e começa a dormir. É natural. Ali estava o Jesus Cristo homem. Ele cansado, exausto pelo trabalho que ele prestava, gastava muita força física. E ali ele começa a dormir. E os discípulos, vendo que o vento soprava e as ondas daquele lago eram muito fortes, que o barco agora enche de água, eles incomodam o mestre e falam, mestre, não vê que estamos a perecer? Levanta, faça alguma coisa, estamos a perecer e tu está a dormir? E ele se levanta e repreende aquelas ondas, repreende aquela grande tempestade e disse para o discípulo, por que eles não tinham fé? Que tinha que ter fé, tinha que acreditar que ele estava com eles, era a grande credibilidade daqueles homens, era Jesus estar com eles. Então digo para você, a situação que você vive, a controvérsia que em você assim está, alegra o teu coração. Ainda que Jesus pode estar dormindo no teu barco, porque ele não dorme. Não dormitará o guarda de Israel. Mas no contexto bíblico, ainda que ele pode estar dormindo, o importante é que ele está presente com você. Ele disse, eu estou convosco todos os dias e até a consumação do século. Alguém pergunta, mas o presbítero Ronaldo, o senhor pregou heresia? Deus não dorme, eu não disse que ele dorme, eu falei ainda que ele dormisse. Porque no contexto bíblico, no episódio aqui, ele dormiu no barco. Como homem, ele teve o seu cansaço, o desgaste físico, ele veio a dormir. Mas como Deus, ele não estava dormindo. Ele estava dormindo como homem. Porque Jesus Cristo é o único homem que mudou a historicidade humana. Porque ele teve duas naturezas, uma divina e a terrena. Na natureza terrena, ele teve mãe e não teve pai. E na natureza divina, ele teve pai e não teve mãe. Então, por isso que o trajeto, o trabalho, o percurso dele foi totalmente diferente. E todos os profetas que vieram na terra, tudo condizem a ele, tudo aponta para ele, porque tudo é sombra de coisas vindouras que viria o enviado de Deus a todas as nações. Então, quando eles saem daquela região, então eles vão caminhando para o outro lado. Aí vemos que no versículo 26, ele chegou na região de Gerasa. Na nova tradução linguajar de hoje fala Gerasa. Mas na Almeida Revista e Corrigida fala a cidade dos Gadarenos. E quando ele chega na cidade dos Gadarenos, desceu do barco, logo um homem vem diante de Jesus. E quando chega diante dele, se lança sobre os pés dele e pergunta, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo? Não me atormentes. Ele disse isso porque Jesus havia mandado sair daquele homem. E Jesus pergunta, qual é o teu nome? E ele fala, Legião, porque somos muito. Então Jesus olha para ele, sentindo a compaixão do homem. Mas ele não teve compaixão de demônios. Mas ele atendeu o pedido que o demônio fez. Não nos atormente, não me manda para o abismo. Ali uma manada de porcos está apacentando ali sobre naquela localidade. Permita-lhe que nós entremos naqueles porcos. Então Jesus Cristo, ide, ele permitiu. Os demônios imploram para que não o mandasse para o abismo.
Eles pedem a Cristo para que mande que entrasse naquela manada de porcos. E o Senhor diz, ide. Olha a pergunta, vieste atormentar antes do tempo? Porque o período da destruição dos demônios, do julgamento dos demônios está marcado a dias, a hora, semana, meses, segundo, fração de segundo, milênio, século, década, tudo está marcado. Então é Jesus que vai julgar todos os demônios. Então não é antes do tempo, é no tempo específico, no tempo determinado. Quando ele pergunta, vieste atormentar antes do tempo? Porque eles já sabiam que é Jesus que vai dar um fim sobre eles. Então, digo para todos vocês, seja qual for a enfermidade espiritual ou física, que é por uma possessão maligna, confie em Jesus. Ele tem todo o poder. Não tem demônio que é super poderoso diante de Jesus. Aleluia. Ele tem todo o poder no céu e na terra. A palavra do Senhor diz que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e embaixo da terra. Jesus. Porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Então, quando Jesus agora permite que os demônios, eles saem daquele homem, e eles vão agora, entram na manada de porcos, o texto bíblico diz que os demônios entrou na manada de porcos. Porcos não têm raciocínio, não têm faculdade intelectual. Porcos não têm a mente para poder pensar. Todos nós temos a mente nervosa. É a mente nervosa que produz pensamento. O pensamento, como ele é produzido pela mente nervosa, somente humanos que têm essa mente nervosa. A capacidade intelectual para pensar, raciocinar, para imaginar. Quando usamos a mente, nós levamos ela para dois processar. Levamos para o passado, que é a memória, lembrar daquilo que aconteceu há décadas, há anos, há meses, há dias, semana e até horas. E quando nós levamos o nosso pensamento para o futuro, e nós estamos conjecturando. No passado se fala de memória, o futuro fala de imaginação. Há muitos que vivem somente do passado. Antigamente orava, jejuava, lia muito a Bíblia, conhecia muito a Bíblia. Quando parou de ler, parou de ouvir, parou de meditar, parou de praticar, então torna-se esquecido na sua mente. E Jesus está te convidando você para pegar aquela Bíblia que você meditava, volte a fazer a prática no uso da leitura diária. Um dia o salmista disse, Senhor, te dou graça, porque eu sou mais sábio do que os homens do Oriente, os que cresceram comigo, os homens que foram criados comigo. Sabe por quê, Senhor? Eu amo tanto a Tua lei, que eu leio a Tua palavra e medito o dia todo. O segredo é você meditar na palavra do Senhor. Quando você lê, quando você estuda, quando você pesquisa, faz uma inquirição na Bíblia, Sagrada, examinando a mesma, aí você fica refletindo aquilo que você estudou e que você leu. Aí o Espírito Santo vai trazer a você a revelação da ciência da palavra. Naquilo que você leu, não teve entendimento, ele vai te revelar para você, porque você está refletindo aquilo que você assim leu. Então, Jesus Cristo aqui, voltando aqui para a palavra, ele permite que os demônios entrem naqueles porcos. Como eu falei, que não tem raciocínio, não tem faculdade intelectual, os porcos desbarataram-se, desceram de morro abaixo, entraram num despenhadeiro, dentro de um lago, e morreram todos afogados. E no texto fala que estavam ali os porqueiros. O que é porqueiro? Porqueiro é aquele que tinha a profissão de apacentar porcos. Porque era apacentador de porcos, era pastores de porcos. A Bíblia menciona vários tipos de pastores. A Bíblia fala que Saul, ele foi pastor de jumento antes dele ser rei. A Bíblia fala que Davi foi pastor de rebanho ovino, pastor de ovelha, antes de ser rei. A Bíblia mostra que Sansão, por um espaço de tempo, ele foi pastor de raposa. Uma conjectura minha. Por quê?
Ele foi no bosque, ele conseguiu capturar 300 raposas, levando-as em cativeiro, conservando-as ali alimentava, ele dava comida, dava água, porque não podia deixá-las com fome. Então Sansão, ele pega essas 300 raposas, une de 2 a 2, manda essas raposas justamente para a terra da Filístia, para que viesse, por sua vez, a botar fogo na seara dos filisteus. 2 em 2, amarrando ela, botou fogo na cauda das mesmas para queimar a seara dos filisteus, que é o povo do país da Filístia. Então, outro tipo de pastor na Bíblia, nós vemos sobre cães. Paulo falou que no tempo da sua partida se intrometeria no meio da igreja muitos cães cruéis que não poupariam o rebanho. Pedro falou que intrometeria no meio do rebanho muitos lobos devoradores. Então, esses lobos devoradores são pastores, são obreiros que não vivem a palavra, pregam a palavra, não vivem ela. Vivem fazendo a palavra de fonte de lucro, engodam as pessoas, iludem, enganam as mesmas para ter fins lucrativos, apacentando-se a si mesmo. Mas a Bíblia diz que o juízo deles já estão lavrado. Então, há vários pastores na Bíblia como esses, na qual eram os pastores de porcos. Agora vê que o seu trabalho vem todo à mercê, eles saem dali, vai para a cidade, anunciar para os povos daquelas regiões na qual a fonte de lucro dos moradores havia se perdido. Então, quando eles veem que a fonte de lucro é perdida, não tem mais a grande transição, a grande multiplicação daquele trabalho deles, ficaram entristecidos e falou com a multidão que agora o trabalho está perdido. A multidão vem propensa com medo e quando chega perante Cristo, encontra o endemoniado assentado diante de Jesus, em perfeito estado de juízo, todo vestido. Na leitura que lemos, o homem via nu, sem vestimenta, clamando pelos montes durante a noite. Agora não está mais em possesso do demônio, agora está aos pés do Criador dos céus e da terra, adorando o príncipe da vida, ao Deus dos deuses, que estava ali em forma corpórea de homem, o Jesus Cristo homem. Ele transformou, regenerou, restaurou aquele homem. A multidão, em vez de ficar feliz, satisfeita pelo trabalho miraculoso do Senhor, ficou estupefata e disse: Senhor Jesus, por favor, retira-te do nosso meio. Eles estavam com muito medo de Jesus. E Cristo entendeu, respeitou a decisão do povo e vai saindo dali. Aí o homem que o Senhor havia curado, transformado, libertado, ele falou: mestre, permita-me acompanhar-te, permita estar contigo. Cristo não deixou, disse a ele: volta-te para a tua casa, para os teus, para a tua família, e anuncia que grandes coisas fez por ti o Senhor teu Deus. E ele ficou muito feliz, saiu anunciando por toda aquela região que o Senhor havia feito uma coisa grandiosa para com ele. Aí quando chega no verso 40, Jesus Cristo ele volta do outro lado do lago, uma grande multidão o recebeu com alegria e ficou ali à espera de Jesus. Você vendo que no versículo 1, em que começamos a ler, a multidão ficou triste e expulsou Jesus dali porque ele fez uma obra. Só que do outro lado do lago, uma multidão estava alegre, porque sabe que Jesus curou um homem, transformou um homem, libertou um homem, purificou um homem e devolveu o homem para a sociedade, porque a sociedade não tinha ele como alguém em estado de juízo perfeito. Então, quando alguém está no pecado, na sarjeta, no crime, na prostituição, então quando está entregue aos cuidados de Satanás, muitos não se preocupam, não faz nada por aquela pessoa. Mas quando alguém do mundo do crime, da prostituição, do mundo da feitiçaria converte a Cristo, logo tem repercussão. No contexto bíblico aqui, os gadarenos ficaram tristes porque perderam a fonte de lucro que eles tinham. Só que Jesus transformou. Ele deu a vida espiritual àquele homem que havia perdido. Ele tem o poder de sobretudo. Ele é o dono do ouro e da prata. Se ele restaurou a vida daquele homem física e espiritual, ele tinha e tem a provisão para qualquer um que precisa. Mas os homens estavam cegos.
não olharam para a vida espiritual, olharam para a vida cotidiana. Eu digo a você, sinta-se alegre, sinta feliz, sinta-se satisfeito, porque Jesus está salvando, está transformando, está purificando. E a metodologia de Jesus não é transmitir para nós prosperidade, não é transmitir para nós a alegria desse mundo, mas é transmitir a nós a palavra, porque a palavra purifica, ela transforma, ela dá vida, regenera, ela muda a vida do homem, muda o caráter do homem, porque sem a modificação do caráter do homem pela palavra, ele não pode sentar aos pés de Jesus em estado de perfeito juízo, como o homem de Gadara assentou perante o Senhor. Que Deus abençoe a todos nessa tarde singela, linda e maravilhosa. Que o Espírito do Eterno, soberano Deus, possa nos confortar, nos aprazir, nos dar grande salvação eterna. Porque dia após dia nós cativamos e buscamos essa grande salvação. Porque a palavra do Senhor diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para uma salvação tão grande como essa? Que Deus abençoe a todos os pastores que estão aqui ao meu redor. Muito obrigado, Jesus Cristo, por ter me trazido aqui, e a vós que me receberam e estão aqui conosco a ouvir essas palavras. Agradeço a todos que estão do outro lado pela rede social. Que Deus abençoe grandissimamente a alma de cada um e o vosso coração, no nome da pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Que palavra abençoada, né? Nosso presbítero Ronaldo trouxe aqui para nós nessa tarde de hoje. Que Deus venha abençoar a sua vida poderosamente, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus venha abençoar a palavra que ele falou ali sobre o endemoniado gadareno, né? Era um homem que vivia trancado, preso em cadeias e corrente, comendo defunto e gritando pela sepultura e perturbando as pessoas que moravam naquela região ali, naquela redondeza ali. E Jesus foi lá e libertou aquelas pessoas. Irmãos, volto a falar, como eu falei na minha igreja, é tempo de nós buscar a Deus, é tempo de nós jejuar, é tempo de nós se aproximar de Deus, porque Jesus está voltando. E Satanás, sabe por onde ele entra? Sabe por onde Satanás entra, Priscila? Brecha. Isso dá brecha. Satanás é pelas brechas e pelos olhos, o pecado entra pelos olhos. Então, não vamos dar brecha para Satanás, porque há demônio na terra para fazer de tudo para tirar a sua bênção. Que Deus abençoe, né? Deus abençoe a linha? Não. Ele vai depois. Louvado seja Deus. Então, são pessoas, irmãos, que Deus tenha abençoado aqui, né? Pessoas aí, com nossa irmã ali Itapina, pessoas chorando no telefone, Deus falando, são pessoas de almas, a gente falando de almas, né? No Velho Testamento, Jesus não chamava de vida, Jesus falava alma. É isso, Brasil? Verdade. Deus não chamava de vaso, de pessoas, né? No Velho, Jesus falava assim, ó, a alma que estava lá. Então nós vivemos, nós como pastores, nós tratamos com a alma. E dentro da igreja tem pessoas de vários tipos, pessoas de várias pessoas. Então a gente tem que saber lidar com cada tipo de pessoas, com cada natureza de pessoas, cada situação, né? E para quem já foi encarregado e para quem já foi pastor, é a mesma coisa. Dentro da empresa, se você não souber lidar com a sua equipe, você não é um bom líder. E o pastor, para saber lidar, tem que ser um bom líder. Tem que saber lidar. Então, que Jesus nos deu um bom exemplo, Moisés deu um grande exemplo como líder ali, né? Que Deus venha abençoar a vida do nosso pastor Ronaldo, né? Poderosamente, em nome de Jesus, né? O nosso cantor Jonathan sumiu, quando puder aparece aí, né? Quando você tiver a sua folga aí, não deixe que o diabo te afronte, não deixe que as coisas me desanimar, não. Né? 2021, vamos pegar firme aí junto com nós aí. Né? São pessoas aí, ó, do outro lado aí, que chorou aí, depois você viu aí, né? Vamos ouvir um louvor da sua voz. Glória a Deus. Amém, vamos. Falta 10 para 5 aí, né? Glória a Deus. Deus abençoe. Vamos ouvir um louvor ali, depois nós voltamos ao louvor seu aí, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. São 4h50. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Palavra abençoada, né? abençoado. Glória a Deus. Aqui, da Rede Aviva. Todos os sábados, das 10 ao meio-dia, você ouve o programa Conectados com Deus. A apresentação, Andréia Diniz. Conectados com Deus, o melhor louvor, a palavra de Deus, ao teu coração. Você vai participar Conectados com Deus. Rede.
Tubarão. Congregações? Oi? Eu digo de congregação de Tubarão. Tá? Eles são Tubarão. Depois Tubarão, no Berlim tem um rapaz chamado Dorival. E era do ministério do pastor José Daniel. Moreno. Está desviado muito. Pega muito de munição. Presbítero Dorival. Alguns jornais como conhecia no campo do pastor Rodriguinho Dias de Souza. Ele pastor também lá na Vila Cidade. Eu era de lá. É? Eu era de lá. Eu Zé Nascimento. Zé Nascimento. Eu era de lá. Quando ele foi lá pro campo de Carabina, era lá na Vila Cidade, porque não tinha congregação lá no baixo da onde eu morei. Aí eu comecei a pastor Rodriguinho e a carta para Carabina. Aí eu tô lá 8 anos nesse campo. Você conheceu o Zé Lito, Não. Eduardo. Eduardo é gente desde o nascimento. O Eduardo é casado, desde mas acho que vai vir na sétima, não. Eu mais de congregação. Congregação lá de Central Carabina, Jardim Tropical, Vila Nova, Vila Rosa. Não. Só preguei. Só ia pregar. Todas elas eu preguei. Agora para pregar Jeremias, lá tinha dois. Lá eu preguei muito quando Jeremias dirigia lá. Hoje que está dirigindo lá, parece que é um presbítero que veio. Me falou no vídeo. Gustavo. David Gustavo. E o segundo dele é o. Ele é um baiano. Esqueci o nome dele, amigão meu também. Louvado seja Deus. Voltamos à nossa programação. Nós iremos ouvir um louvor, já encerrando com o nosso cantor Jonathan, né? Já são 4 horas e 55 minutos. E nosso programa até 17 horas, mesmo? Glória a Deus. Sei que os seus olhos Aleluia, Jesus. sempre atentos permanecem em mim. Oh, e os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
suas promessas em nossas vidas. Louvado seja Deus. Glória ao Senhor. Nosso programa chegou ao final. Que Deus venha abençoar a cada ouvinte que entrou na nossa live, nosso aplicativo, que nos assistiu o nosso programa até agora, em nome de Jesus. Até sábado que vem, depois do Natal, nós estaremos aqui novamente com a palavra de Deus, né, com várias pessoas que vão passar por aqui, cantores, né? E se o John estiver de fora, as portas abertas e nos ajudar aqui, em nome de Jesus. Irmãos, gostaria de dizer algo aqui nessa tarde. Né? Eu sempre falei com o Pedro Ignaldo, né? Nós estamos com uma missão forte aí, o Pedro Ignaldo aí, forte mesmo. Né? E ele sabe, eu não estou tendo tempo para nada, nem meio de semana eu estou ficando em casa mais. Né? Hoje, acabando aqui, nós vamos para Jacareípe já, e só Deus sabe que eu não vou chegar em casa hoje. Já tem gente ligando, querendo oração na casa amanhã ainda. E é corrida, não é pra mim. E é corrida, e nós estamos de segunda a sexta envolvidos na obra já. E sábado nós estamos para o monte orar, buscar a presença do Senhor. Nós temos que nos encher para desvaziar aqui, né? Eu quero dizer para os irmãos, eu até falei para o presidente Ignaldo que eu ia pedir para o pastor Cláudio, mas só que eu acabei esquecendo. Que domingo. Eu também não lembrei. Mas já está o presbítero aqui, que ele pode fazer isso para a gente aqui, né? Deus vem falando comigo para pedir alguém para orar por nós, tanto para mim e para o presbítero Aguinaldo. Amém. E nos ungir, porque nós estamos recebendo a afronta forte de Satanás. O diabo tem uma fúria muito grande, porque a gente mexe com a casa de Satanás, mexe com o demônio. E quem mexe com o demônio, Satanás fica furioso. Né? Fica furioso. Principalmente com o trabalho esse trabalho aqui, a gente mexe, a gente vem aqui em consagração, nós estamos aqui em consagração até agora. Né? E chegamos em casa, vamos entregar a nossa consagração e para ir para a obra do Senhor. Se não ficar, vai passar mal. Então isso aí incomoda o demônio, incomoda ele. Né? Deixa Deus feliz, né? A Bíblia fala assim que Deus ama aquele que busca e faz algo para ele. Então estamos aqui para isso e querendo oração. Né? Porque eu aprendi, eu estava lendo um versículo na Bíblia, a família fala assim, ó, aquele que fala mal do teu irmão está em treva. Eu fiquei aquilo na cabeça, mas Jesus, por que está em treva? Dentro do ônibus, eu orando, meditando com essa palavra, né? Eu conversando com o pastor Zé Guimarães no telefone, e eu falei essa palavra com ele. Você já viu que aquele que fala mal do teu irmão está em treva, mas por que isso? Aí o Senhor falou comigo, servo, está em treva, sabe por quê? Porque quando a pessoa começa a falar mal do outro, ele fica descontrolado, começa a falar, e ele não larga a consequência daquilo que sai da boca daquela pessoa. E ele, em vez de conviver com a pessoa, mas saber quem é a pessoa, está criticando, falando mal. Então está em treva, ele fica cego, o diabo coloca a cegueira nele, só para ele criticar o ministério do outro. Então nós não podemos estar desse jeito. Né? Então o nosso ministério são muito criticados. Tanto o meu Pedro Aguinaldo, né? A gente não estou falando aqui não, estou falando desse ministério lá, que a gente trabalha com a libertação, e nem todos apoiam esse ministério. O irmão era o ministério que eu era de lá, eu não entendo isso aí do que eu vim, estou falando. Amém? Pois é. Essa noite que dormi foi 1h40 da manhã, orando para vidas, pedindo oração, desesperado. Tá aqui, beleza. E a gente não pode parar, né? A pessoa não pode negar a oração, né? Não pode. Pena que hoje era sábado, eu fiquei orando mesmo. Eu tenho um propósito toda noite, meia-noite, de 11 à meia-noite. Maravilhoso Deus, Criador dos céus e da terra. Está aqui, Senhor, esses dois ministros do Senhor, que tem essa incumbência, essa missão, uma missão que não é fácil, uma missão árdua, uma missão que entra lá no ninho de Satanás para tirar de lá aquilo que não é dele. Ele não tem nada, tudo é do Senhor. Todas as vidas que estão na opressão do pecado, elas são do Senhor. O inimigo está aprisionando, está prendendo no elo do pecado como o gadareno, mas é de Deus. Quando a pessoa aceita, entende que Deus entrou com providência e recebe Jesus gostosamente, a salvação ela é feita de forma instantânea na vida da pessoa. Então todos que trabalham nessa vida, é difícil eles ser benquisto, porque as trevas levantam muito contra eles, porque estão fazendo aquilo que a tua palavra diz. Jesus pregava coisas boas do reino de Deus. Então o diabo não quer que ninguém fale de coisas boas.
Que coisas boas são essas? Jesus salva, Ele cura, transforma, dá vida, Ele batiza no Espírito Santo, Ele renova, regenera, nos dá vida e vida com abundância e vai nos levar para o céu quando Ele vier nos buscar. Então, isso é gratificante. E o diabo não sente-se feliz quando alguém que trabalha assim para Deus. Porque todo que trabalha para a libertação de vida, ele está fazendo uma bagunça no barraco do diabo. E o diabo fica enfurecido, mas ele não pode nada fazer contra aqueles que Deus é sobre ele. A não ser que Deus permita, como Deus permitiu um dia, para que o espírito luciferiano tocasse nos bens de Jó. Não se contentou e insistiu de novo. Deus permitiu que tocasse em Jó, mas não Deus deu, não deixou para que ele tocasse na alma, que a alma pertencia ao Senhor. Tu não deste a permissão. Então, ainda que o diabo toque em nós com a língua, falar mal, defamar, nos amaldiçoar, até levantar contra nós palavras de porfia, que é contenda de palavra de discussão a nosso respeito para nos prejudicar, mas nós sabemos que porque isso acontece, tem ações de Deus investidas em nós. E é por isso que as trevas se levanta para cair, porque maior está conosco do que com os nossos inimigos. Toma nas tuas mãos o pastor, Senhor, dê a tua graça a ele, ungindo a mente, o coração dele, em nome de Jesus. Multiplica a saúde espiritual do teu filho, porque ele depende da saúde física e espiritual. De forma sucinta, alegrável, eu profetizo na vida dele a restauração da saúde física e espiritual. De que adianta ele ter uma saúde física se não ter espiritual? De que adianta ter uma saúde espiritual se não ter a física? As duas trabalham ambas paralelamente juntas. Assim como ele depende da saúde espiritual, que é a totalidade da alma dele nas mãos do Senhor para Deus usar, ele precisa da força física para caminhar essa trajetória, que não é fácil, mas não é difícil, impossível para nós, porque Deus está conosco. Abençoa o teu filho, o ministério dele, a família dele, o trabalho, profissionalismo, abençoa tudo na vida dele, no nome de Jesus Cristo. Ainda que o inimigo vai se levantando, e é bom que levanta mesmo. Se o diabo está levantando, até me alegro quando o demônio levanta contra o dia do Senhor. É porque o Senhor está na vida daqueles que o diabo levanta contra os tais quais. É por isso que eu me alegro. Eu me alegro não como escarnecimento, não como deboche. Eu me alegro com a alegria dos céus, como o Senhor falou. Tem de grande gozo, quando disserem todo mal contra vós por minha causa, regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque foi desse jeito que eles fizeram com os profetas que vieram antes de vocês. Unge o teu filho, capacita o teu filho, cumpra todos os projetos do teu filho, todas as ações dele, aonde que ele pôr as mãos, vem abençoar tudo para a glória do teu santo nome, aonde ele pisar as plantas dos pés, que o Senhor seja com ele para a salvação daquela família, daquelas vidas na terra, na casa, na rua, na vila, cidade, aonde que ele for, que a tua salvação venha intervir por causa dele, que o Espírito Santo é sobre nessa unção, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, encontro também aqui o nosso prefeito irmão Aguinaldo. Toma o teu filho em tuas mãos, abençoa grandemente a vida espiritual dele, o ministério dele, a família dele. Toma nas tuas mãos. Pai querido, eu me alegro por ver o Aguinaldo assim trabalhando para o Senhor. Eu me alegro, Senhor. Há muitos anos que eu conheço o Senhor, tanto quanto há muitos anos eu conheço o pastor do lado dele também aqui, filho do saudoso prefeito Mário, meu amigo, né? O pastor aqui do lado dele. E então olho aqui para o Aguinaldo também, homem de Deus, hoje disponibilizou nesse trabalho árduo, um trabalho para consolidar vida, para motivar vidas, alegrar vida, transmitir esperança à vida, transmitir regeneração à vida, despertar sonhos, despertar projeto à vida. Eu o abençoo no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado pelo Senhor ter levantado esse profeta do Senhor, como Jesus Cristo fez, levando coisas boas do reino do céu. Usa ele grandissimamente, e essa humildade que ele tem, usa para a glória e louvor do teu glorioso nome. Ainda que algum pastorzão, algum evangelista grandão, algum presbitão, um obreirão grandão que se acha, que queira me
minimizar, queira viralizar, intimidando o teu filho, não deixe que ele se intimide, porque ele é essa pessoa que o Senhor o constituiu, que o Senhor levantou, que o Senhor está usando. Seja para a glória e louvor do teu santo nome. Abençoa a esposa dele, as filhas, os filhos dele. Toma todas as tuas mãos. Onde que ele botar as mãos, das plantas dos pés, seja o Senhor na caminhada dele, e aonde que ele impor as mãos, seja abençoado para a honra, agora louvor do teu santo e glorioso nome. Pai querido, está o teu servo também aqui que louvou nessa tarde, como entregou a mensagem para a irmã Jéssica de tarde, como ele falou, o profeta do Senhor. Toma ele em tuas mãos, dê tua graça a ele, abençoa grandíssimamente aonde que ele passar, que as músicas que ele canta venham continuar sendo músicas dos céus, hinos de unção para a adoração, como um verdadeiro adorador. Porque muitos têm muito larilá, lariê, oba-oba, canções, cantiga, mas tem alguns que têm a verdadeira unção para cantar música como um verdadeiro adorador que te adora em espírito e em verdade. O Senhor conhece quem são os seus, e quem canta no espírito para a edificação de vida, para a transformação de vida é diferente. Então eu profetizo a tua bênção na vida do meu irmão. Nunca ouvi a primeira vez, que seja a primeira de tantas. Se não for, não tivermos outra oportunidade, que eu verei lá em casa, nas mansões celestiais, quando o Senhor nos levar para casa, eu encontrarei este servo do Senhor e jubilarei com ele por ver ele nessa caminhada, cantando coisas boas de Deus. Muito obrigado, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, encontro a minha vida diante do Senhor. Eu me coloco e peço, lembra-te de mim também, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Ele está levantando, ainda está chegando. Prazer, nome que Deus abençoe. Amém. Suas tardes de quinta-feira são abençoadas com o programa Tarde de Deus.